Segunda carta de São Pedro. É uma carta bem pequenininha, quase um e-mail que ele manda para a gente. Capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 2 seguintes. Põe uma marquinha aí na sua Bíblia. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos presenteou com tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e força poderosa. Por elas foram-nos concedidos os bens prometidos, os maiores e mais valiosos, a fim de que vós vos tornasseis participantes da natureza divina. A fim de que vós vos tornasseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que a concupiscência espalha no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a fortaleza o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a constância a piedade, a fraternidade o amor. Se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem delas carece é um míope, um cego, esqueceu-se de que foi purificado dos seus pecados. Por isso, irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição, procedendo assim jamais tropeçareis. Palavra do Senhor. Eu penso que esse texto vem confirmar tudo aquilo que nós já estamos rezando nessa manhã, junto com o Nelsinho, e aquilo que nós queremos experimentar nessa manhã. São João nos afirma que a nossa vocação e eleição, como usa essa terminologia aqui São Pedro, é resumida numa frase tema desse acampamento. Qual é? Nós somos de Deus. É vocação e a eleição. Ou seja, é o desejo de Deus para nós, é a vontade de Deus para nós, mas não só um desejo longe, é aquilo que Deus executa em nós. É eleição, Ele nos escolheu, porque nós somos de Deus. O mesmo São João que nos afirma isso, na sua primeira carta, o capítulo 3, versículos 1, versículos 2, versículo 10, versículo 14 e 15. E depois, no capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. E depois no capítulo 5, versículo 19, ele nos deixa bem claro, ao longo dessa carta, mais do que uma vez, que o demônio é o pai da mentira. E qual é a primeira grande mentira dele? De que nós não somos de Deus. A primeira coisa que o demônio quer nos convencer, ele é o pai da mentira.
Jesus disse que ele é o ladrão da palavra. Quando foi que Jesus disse que o encardido é o ladrão da palavra? Quando nos contou a parábola do semeador. Saiu o semeador a semear a semente. A primeira parte caiu à beira do caminho, os passarinhos vieram e comeram. Quando ele vai explicar a parábola, ele diz o quê? Que quem é o ladrão dessa semente? O demônio. Então o demônio, ele é o ladrão da palavra. Ele quer tirar a palavra, porque tirando a palavra, ele tira a nossa fé, ele tira a nossa consistência, ele tira a nossa persistência. E tudo isso que São Pedro... Estou esperando sentar aqui para não atrapalhar, né? Então a gente vai falando, atrapalha as pessoas, né? São Pedro está querendo dizer que a gente precisa se firmar nesse processo, e que esse é um processo dinâmico para evitar que o demônio consiga essa vitória sobre nós. Ele é o pai da mentira. Primeira mentira que ele quer nos convencer: nós não somos de Deus. Por quê? Cachorro sem dono vai com qualquer um. Se você acha na rua um cachorro sem dono, o primeiro que tratar ele vai. O demônio, e ele entende muito bem de cachorro, porque Jesus o comparava a cachorro, quando diz: não dei as coisas sagradas aos cães. A comparação que Jesus faz é porque ele é farejador, ele vai atrás, ele dá um jeito de nos achar. Se eu não tenho dono. Então a primeira grande mentira, e esse é o primeiro grande pecado, está ligado à origem do pecado. A maior raiva dele foi quando Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Ele pode alguma coisa contra Deus? Nunca, nada. Nunca pensem que o demônio e Deus estão no mesmo patamar. Isso é doutrina da nova era. Nunca pensem que o mal e o bem vêm da mesma fonte. Isso é um absurdo. O encardido é infinitamente inferior a Deus. Infinitamente. E por ser infinitamente inferior, o que ele faz? Ele tenta nos enganar. Ele é o pai da mentira. São João deixa muito claro. Algumas verdades na carta de São João está explícita. Primeira, que nós somos de Deus, que nós pertencemos a Deus, que nós somos filhos de Deus. Segundo, que Deus já nos libertou, que o sangue e a morte de Jesus já nos libertaram, que nós já somos salvos, nós não podemos perder essa salvação. Terceiro, que o demônio é o pai da mentira, e que ele vai fazer o possível e o impossível para fazer com que a gente acredite nessa mentira. Mas a primeira mentira que o demônio quer fazer com que a gente acredite não é uma mentira relacionada aos outros, e nem é uma mentira relacionada a Deus. A primeira mentira é contra nós mesmos. Por isso que não adianta nada você querer responder uma pergunta que a psicologia já tentou há muito e muito tempo responder: quem sou eu? Essa é uma pergunta que só leva a pessoa para o buraco. Quem sou eu? Eu sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou? E nós vivemos assim? Aí vivemos na aparência. Então eu crio uma expectativa. Eu tenho medo, se a pessoa descobrir quem eu sou mesmo, ela não gostar de mim. Então eu começo a ser fingido. E esse foi o único grande pecado que Jesus condenou. Eu tenho para mim que esse é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o fingimento. Isso é convicção minha. Porque se Jesus falou tão abertamente contra o fingimento, contra a hipocrisia, se as palavras mais duras do Senhor foram contra esse pecado, é por quê? Porque ao começar a viver no fingimento, eu vou escondendo quem eu sou. Então nós somos treinados para sermos fingidos, desde pequenininho. A mãe fala assim: olha, hoje vem uma visita aqui, você não faça isso. Quer dizer que quando não tem visita, pode fazer. Não fala isso, que vai estar visita perto. Olha, meu filho, nós vamos na casa da tia. Aquela tia lá é muito chata. Então você come bem aqui. Se ela oferecer comida, você não aceita. Aí chega lá, a primeira coisa que a tia faz: quer comer? Quer. Não, ele não come sopa. Ele come 5 pratos. Porque criança parece ter a vocação de judiar da mãe, fazer a mãe passar vergonha.
Ainda pega aquele pão, molha na sopa, enfia aquilo tudo na boca, ele vai escorrendo assim, na camisa, aquela toalha de linho engomado, e a tia não tem problema não. Aquela vontade de entrar a mão na fuça. Para que eu fui pôr essa toalha? Aí ele começa a arrastar os móveis. Não liga não. Passou a semana inteira encerando aqui. Por quê? Porque ficou encerando para outra ver. Não encerou para ficar limpo. A pessoa que vive fingida, ela está sempre preocupada com o que o outro vai dizer, o que o outro vai falar. Eu tenho que ter uma imagem para o outro. Eu tenho medo que ele descubra quem eu sou. Aí começa a namorar. Aquele namorado que o Nassim falou, o bafão. Começa a namorar e começa a fingir. Aí namora 1 ano. Acharam o bafão ali? Rapaz, que é isso? Põe um bom ar. Aí começa a namorar. Aí faz 1 ano que está namorando. E agora? Até quando eu vou conseguir ficar fingido? O que é uma pessoa sincera? Diz que antigamente não tinha fórmica, né? Esse negócio que põe em cima da mesa, que a mesa fica lisinha. Então fazia uma mesa e cortava a tábua. Aquela árvore bem grossa, para fazer uma mesa larga. Também não tinha colagem. Só que uma árvore bem grossa já tem uns olhozinhos, assim, uns nozinhos. Aí quando corta fica aqueles buraquinhos. Aí o que eles faziam? Enchia aquilo de cera. Depois lixava, passava verniz. Aquela mesa era uma beleza. Mas depois, com o tempo, o calor, a cera vai amolecendo. E começava a sair aquela buraqueira. Você olhava aquela mesa linda, falsa. Uma mesa sem cera, é sem aquelas máscaras. Uma pessoa sincera é uma pessoa que se mostra. Ora, se ninguém consegue ser feliz sem ser amado, ninguém consegue ser amado se não mostra-se quem é. E vocês vejam como é terrível isso. Isso é um processo medonho. É um processo de levar a pessoa para o inferno, porque ela vai e leva uma porção de gente junto. Primeiro, o encardido vai encardindo, ele vai sujando essa beleza que a palavra nos revela. Nós somos participantes da natureza. Você já parou? Que humano, o que, meu filho? Não escutou eu ler, não? Versículo 4. Por elas foram-nos concedidos os bens prometidos, os maiores e mais valiosos, a fim de que vós vos tornasseis participantes da natureza divina. A fim de que vós vos... Por que será que Pedro falou isso? Que a gente precisa se tornar participante da natureza divina. Porque na hora em que nós deixamos o pecado tomar conta da nossa vida, nós vamos rompendo com a natureza divina. Nós somos incapazes, e o demônio também, de aniquilar a natureza divina em nós. Mas somos capazes de fazer aquilo que a gente refletia ontem, capaz de nos esconder de Deus, de fugir de Deus. A grande raiz do pecado é você não acreditar que você é de Deus. Se você não tem essa experiência, eu sou de Deus, nós somos de Deus, então nós podemos nos tratar de qualquer jeito. O mundo trata as pessoas pela aparência, não é assim? Ah, fulano é importante. Tendo uma festa, um cutucuto. Viu quem que chegou aí? Ai, fulano, ué. Ai, filho do doutor, ai, gente importante. Filho de fulano, isso é importante. O cara, quando quer alguma coisa, fala: o senhor sabe com quem que você está falando? Fala: se nem o senhor sabe, como é que eu vou saber? Porque não, eu sou importante. Eu sou filho do fulano. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Como é que as pessoas se apresentam?
As pessoas se apresentam o que faz. Aliás, eu já vi até pregação assim. Nós vamos ter agora uma palestra. Eu tenho uma raiva desse nome palestra, né? Vamos ter uma palestra agora com o fulano. Aí o fulano vem e diz: eu sou o fulano, eu nasci não sei aonde, eu faço isso, aquilo outro, eu fiz isso. E fica meia hora falando dele. Porque o mundo precisa disso. Ele trata você pela aparência. O mundo trata melhor quem se veste bem. E a pessoa chega ao absurdo de acreditar que ela vale pela roupa que ela tem. Por isso tem que sempre comprar roupa nova. Porque o valor dela está fora. Olha o que o demônio está fazendo. Está percebendo o processo? Primeiro, ele tenta fazer com que você não acredite que você é de Deus. Porque se eu sei que eu sou de Deus, pega um exemplo. Você teria coragem, por exemplo, de abrir o sacrário? Ou, ontem à noite, quando o diácono Nelson nos dava a bênção do Santíssimo, você teria coragem de cuspir no Santíssimo? Teria? O diácono colocou incenso e incensou o Santíssimo. Você teria coragem de pegar um cigarro, encher bem o peito de fumaça e soltar na cara do Santíssimo? E como é que você tem coragem de fazer isso com você, que é templo vivo do Espírito Santo? Como é que você tem coragem? Percebe? Não está certo. Não está certo. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é templo vivo do Espírito Santo pelo batismo. Você é morada de Deus, como nos lembra São João, santuário de Deus. Você, quando recebe a Eucaristia, se torna sacrário vivo do corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu tenho a certeza que nós católicos não acreditamos na Eucaristia. É por isso que acontecem poucos milagres nas nossas missas. Uma vez um padre me perguntou: Padre Léo, o senhor realmente acredita em todas essas curas que o senhor fala quando celebra a missa? Eu falei: acredito, claro. O senhor não acha que é um exagero de cura que acontece? O senhor não estranha que aconteça tanta cura? Eu disse: olha, padre, eu estranho é quando não acontece cura. Isso me preocupa. Quando a gente celebra a missa e não acontece nada. Mas não acontece nada por quê? Porque muitos de nós vamos à missa do mesmo jeito que se fosse ao campo de futebol. Aliás, vai-se ao campo de futebol com maior força. Tem gente que vai ter a final do jogo, vai um dia antes, 2 dias antes, arruma uma folga no emprego para ir lá comprar o ingresso, compra o ingresso com preço dobrado, triplicado, viaja longe, põe a camisa, põe a bandeira, no outro dia levanta cedo e vai para o campo e fica 5, 6 horas, embaixo de sol, embaixo de chuva, ali na arquibancada esperando a hora, e na hora que o time entra em campo, ele pula, ele vibra, ele faz tudo. E na missa? Chega atrasado, em cima da hora, vai por obrigação, coçando as costas. O padre começa o sermão, ele olha no relógio. O triste é quando põe no ouvido, viu, sapo? Para ver se não parou. Tem aquele folheto, dá para as crianças correm para um lado, pula para lá, mexe no folheto, limpa o nariz no folheto. E a mãe tá... Como é que nós vivemos? Isso aqui nós acreditamos. Não acreditamos. E por que nós não acreditamos que o Cristo está realmente na Eucaristia? Porque não acreditamos que nós somos de Deus. Quem acredita que é de Deus tem que se tratar melhor. O Eclesiástico diz com todas as letras: não te prives de um dia feliz. Você tem que se tratar bem. Por que você tem que se tratar bem? Porque você é de Deus, porque você pertence a Deus. Para Deus tem que dar o melhor. Uma das coisas mais fabulosas que me impressiona na leitura da palavra é como para Deus as coisas têm que ser sempre melhor. Construção do templo. Leiam o Antigo Testamento, o livro do Êxodo, depois o Levítico.
Tudo para Deus tem que ser de ouro, a madeira tem que ser a melhor madeira que tem, tudo desenhado, o tamanho do altar tem que ser recoberto de ouro, a arca tem que ser com aquela madeira, tem que ser feito de ouro. Acho que o livro no mundo que mais fala de ouro é a Bíblia, porque o ouro para eles era o melhor que existia. Então, para Deus eu tenho que dar o melhor, e hoje nós damos para Deus o nosso pior. Nós guardamos o nosso melhor. É igual quando a gente vivia no interior, era assim, o melhor era para a visita, uma coisa linda. O prato novo, ninguém comia nele, a gente comia naqueles pratos de folha, aquele tudo arrebentado assim, aqueles garfos tortos. Mas quem novo? Não, guarda que leva para visita. Toalha de banho nova, guardava para visita. A cama, o melhor quarto, tinha o quarto de hóspede. Lá em Minas é hóspede. Quarto dos hóspedes, né? Ninguém podia dormir lá. Aquela coxa bonita para os hóspedes. Chegava uma visita, a gente até gostava. Comida melhor. Fala, mãe, que beleza, caprichou, né? Quando chegava em casa e via a mãe caprichando, falava assim, vem visita. Então a gente dava o melhor para a visita, mas também se dava o melhor para Deus. Ninguém estreava uma roupa nova se não fosse na missa. Tinha roupa de missa. Ia ter a festa todo ano no Biguá, já sabia. Mamãe ia fazer roupa nova. A gente ficava torcendo para chegar a festa, só para estrear roupa nova. Ficava torcendo para ter missa, porque sabia, tem missa é uma chance de ter roupa nova. Às vezes nem era nova, é um tio que morreu, a mãe recortava, né? Era pobre, meu filho, que era bom. Tio morria, as roupas iam. A mãe recortava, ainda recortava etiqueta antiga e punha. Legal. Para Deus se dá o... E hoje? A grande inversão que o encardido conseguiu foi isso. Para Deus nós damos o pior. Para Deus nós damos resto. Nós não experimentamos Deus. E estamos fazendo isso com o pior dos piores, que somos nós. Veja a vitória que o encardido está conseguindo sobre nós. Primeiro, nos convencer de que nós não somos de Deus. Não somos imagem e semelhança de Deus. Não nos tornamos participantes da natureza divina. Então nós passamos a ter uma imagem de nós, uma imagem medonha, uma imagem terrível. Porque aí eu tenho que responder, quem eu sou? Quem sou eu? Eu sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. E por isso que a pessoa fica alegre ou triste conforme aquilo que a pessoa diz dela. Ai, padre, eu estava tão alegre, eu amanheci um dia lindo, mas aí logo cedo eu fui na padaria, padre, eu encontrei com a pessoa, me estragou o dia, não pode nem ver com a pessoa. Eu encontrei fulano, falou isso para mim, mas me estragou o dia. Meu Deus, mas como é que uma palavra tem tanto poder? A gente dá veja o que o demônio faz com a gente, ele diminui tanto a gente, que torna a gente uma coisinha de semaninha assim. Então, um vício qualquer nos domina. Um cigarrinho nos domina, cachaça domina a gente, televisão domina. Você tem o controle remoto na mão, mas quem liga você é a televisão. Nossa, eu tenho que ir lá agora porque eu vou assistir aquele negócio. Quer ir no banheiro, fica segurando assim. Vai fazendo prim, aí corre no banheiro e volta, corre. Tem casos que dá fila na hora do comercial no banheiro. Anda logo aí que já vai voltar lá. Tô apertado aqui, ó. Quem me domina? Olha o que o encardido vai transformando a gente. Dominado pelos vícios. Vício bobo. Dominado por aquilo que as pessoas falam. O bicho mais fraco que tem no mundo é o ser humano dominado pelo demônio. Porque ele se amarra em qualquer coisinha. E se enrosca em qualquer coisa. Basta uma coisinha desse tamaninho. E a pessoa estraga o dia. A unha encravada. E a pessoa estraga o dia. Uma coisinha de nada. E aí fica para baixo. E aí vem, porque o encardido ele está sempre pronto a te ajudar. Ele dá assistência 24 horas. Claro, ele quer te levar para o inferno.
E ele sabe que se você não permitir, ele não pode fazer nada. Por quê? De Deus ele sabe que ele não precisa contar. Porque de Deus ele sabe que é não. Então ele só pode pedir um sim o seu. Por isso ele fica 24 horas. Por isso ele manda tudo quanto é mensageiro possível e impossível. Por isso que ele cria jeito, ele vem através da música, através da televisão, através dos vícios, de tudo. Porque ele quer levar, ele quer nos destruir. Ele não quer que a gente tenha essa consciência. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Cada vez que nós falamos isso, que nós proclamamos isso, ele dá pulo de raiva. Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos participantes da natureza divina. E ele não é participante da natureza divina. Ele é imagem de Deus, mas não é semelhança de Deus. Ele é imagem de Deus porque ele é anjo. O anjo é imagem, mas não é semelhança de Deus. O anjo não reproduz Deus como o ser humano reproduz. Então cada vez que o ser humano diz eu sou participante da natureza divina, ele fica uma fera, ele fica uma onça, ele fica um bicho. E aí ele vai tentando o possível e consegue dominar a gente com coisinha à toa. São fracas as cadeias que nos prendem. Porque eu fico preocupado, quem sou eu? Eu tenho a minha imagem, o meu nome. Eu tenho que zelar pelo meu nome. Porque ele ofendeu a minha honra. Ofendeu que jeito? Que poder essa pessoa tem? Ele falou mal de mim. Sim, por que você ficou tão triste? Se a gente fica triste quando alguém fala alguma coisa da gente, pode ficar certeza, é porque aquilo que a pessoa falou é verdade. É por isso que a gente fica triste. Porque se a pessoa falar uma mentira, fulano chamou eu de feia, você só fica triste porque você sabe que é feio, ou porque você se acha feio. Então, a pessoa me elogia, aí eu levanto, fico alegre. A pessoa me critica, estou deprimido, estou triste. Por que você está triste? Porque fulano falou isso de mim. Uma vez lá no colégio que eu dirigia, um rapazinho sentado assim, na saída da minha sala, tinha um degrau, ele cabeceava, eu saí passeando na cabeça. Por que você está triste, filho? O meu colega mandou ir a merda. Falou, mandou? Mandou. Falei, você foi? Não, agora precisa chorar. Desobedece. Quando mandar você ir de novo, você não vai. Faz de pirraço. Pronto. E você, o que está obedecendo o encardido? Fulano falou isso, falou. Azar dele. Nós damos às pessoas um poder medonho, o poder do encardido. Ele reduz você, porque se você não tem valor. Veja, gente, o que é um ídolo? Ídolo é alguma coisa ou alguma pessoa que é relativa. O valor dela, ela só vale quando relacionada a alguma coisa. Mas que você tornou essa pessoa, essa coisa absoluta. Veja, o que é uma coisa absoluta? Absoluto, Deus é absoluto. Absoluta é alguma coisa que tem valor em si mesma. O ouro é absoluto? Ouro é. Em qualquer lugar do mundo, ouro é ouro. Você pode até não dar valor nele, mas ele tem valor. Não depende que alguém diga, isso aí é ouro. Não, ele é ouro. Você leva no laboratório, examina, é ouro. Em qualquer lugar do mundo é ouro. Então ele tem um valor em si. Agora, pega a nota de R$2, a tartaruguinha, né? Você leva lá na África, compra alguma coisa? Você leva nos Estados Unidos, vale alguma coisa? Por que não vale? Mas não vale R$2? Vale no Brasil. Porque o valor dela está relacionado. Entende o que é relativo? Ele está relacionado a um governo que carimbou. O governo vai e apresenta, a partir de hoje essa tartaruguinha vale R$2. Pronto. Vira uma convenção, como agora na Europa, trocou o dinheiro, é o euro. Bom, agora você vai chegar na Europa, vai pegar o euro, vai valer, por quê? Porque foi convencionado, aquele valor está relativizado, está relacionado a alguém que diz que ele vale. Fica claro isso? O que é um ídolo? Ídolo é quando eu pego uma coisa relativa e dou a ela um valor absoluto. O dinheiro é relativo ou absoluto? Relativo. Agora, se eu dou ao dinheiro um valor absoluto, eu o transformo num
ídolo, eu estou idolatrando. Ora, o que o encardido faz conosco é exatamente isso. Ele quer pegar um valor absoluto. Veja, a minha roupa é relativa ou é absoluta? E a minha pessoa? Ele inverte. Eu valo, o meu valor, eu valho, não é porque eu tenho alguma coisa ou deixo de ter. Não é pela roupa que eu visto ou deixo de vestir. Não é pelo dinheiro que eu tenho ou deixo de ter. Não é pela posição que eu ocupo na sociedade ou que eu não ocupo. O meu valor é absoluto. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou participante da natureza divina. Deus me fez. O dia em que a gente se convence disso, todas as outras coisas vão se tornando relativas. O que o encardido faz, ele tenta inverter. E você passa a acreditar que você não é. Eu sou muito fraco. Qual é a palavra mais repetida no Antigo Testamento para o povo de Deus que está em caminho à terra prometida? Não tenha medo. É uma das frases mais repetidas em toda a Bíblia. Praticamente 370 vezes aparece essa frase na Bíblia, conforme a tradução da Bíblia. Não tenha medo. E Jesus também tomou essa mesma frase. Não tenham medo. Coragem, eu venci o mundo. Coragem, eu venci. Não tenha medo. É como dizer, você é forte, você tem Deus. Com Deus você é maioria absoluta. Você estando com Deus, ninguém vence você, nem nesse e nem no outro mundo. Mas ao atribuir o nosso valor fora de nós, o encardido consegue fazer com que a gente se torne fraco. E aí a pessoa então começa a repetir para si mesmo: eu sou fraco, eu não consigo, eu sofro tanto, como eu sofro, e aí começa a oração que o encardido adora. Louvor do encardido é a oração da lamúria. Como eu sofro. Quando eu era pequeno eu sofria tanto. Porque ninguém gosta de mim. Uma vez a mulher falou para mim: padre, que será que nada da minha vida dá certo? A gente reza para Deus. Porque será que Deus não atende eu? Isso que é uma senhora muito chata. A senhora está com o prazo vencido já. A senhora está na hora de desocupar a moita. Aí ela, credo, padre, a senhora está na hora de morrer. Eu vou fazer uma oração para a senhora, fazer a novena de São Dimas para a senhora. São Dimas é aquele que Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Então eu vou fazer a novena de São Dimas. Se você quiser que uma pessoa tenha esse encontro definitivo com o Senhor. Conhece essa novena, Nelson? Isso aí eles divulgam muito para fazer para sogro, sogra, genro ruim, né? Para a novena de São Dimas, você quer que uma pessoa suba. Então todo dia você fala poderoso, não pode esquecer de falar poderoso. Poderoso São Dimas, que estava na cruz com Cristo, levai o fulano, eu insisto. Então você vai rezando. Agora, se não rezar com muita fé, volta para você. Um perigo esse novembro. Tem que fazer com muita devoção. Tem gente que no terceiro, quarto dia já consegue a graça. Aí quando se oferece, às vezes a gente se oferece para a pessoa: não, eu faço isso para a senhora. Não quer morrer. Mas não estava reclamando da vida? Tomara que eu morra. Meu avô contava a historinha. Um velho lenhador que 80 invernos contava. Quer dizer que já tinha 80 anos, porque cada ano só tem um inverno, né? Um velho lenhador que 80 invernos contava, com um grande feixe de lenha nas costas, passos bem lentos andava, devagarinho, bem. Pela idade enfraquecido, pela lei do sustento escasso, tropeçou, caiu no chão, fez um grande corte no braço. Tadinho, velho, feixe de lenha, que peso danado, caiu, cortou o braço, feixe de lenha ficou em cima dele, não conseguia levantar. Aí começou a reclamar:
Também para que viver? Cadê meus filhos, meus netos, uma hora dessa? Eu velho desse jeito tendo que trabalhar. Minha mulher só sabe fazer reclamar da vida. É melhor morrer. Fazia força para levantar, não consegui. Ó morte amada, socorrei quem te apetece. Eis que o esqueleto da morte de repente lhe aparece. E diz: mortal, que me quer? Tornou ele de mão posta: quero amiga que me ajude a pôr o feixe de lenha nas costas. Não quer morrer, não é assim? Na dor deseja a morte, mas quando vem faz temer. Qualquer vivente no mundo quer penar, não quer morrer. Não é assim? Então a pessoa fica naquela: eu estou lá embaixo, por que eu não morro? Por que eu nasci? Por que eu sofro tanto? Por que... Meu irmão, minha irmã, você tem que se convencer de uma coisa: eu sou de... independente do que eu faço ou do que eu deixo de fazer, independente do meu presente, do meu passado ou do meu futuro, independente até dos pecados que eu cometa, a coisa mais fabulosa que Jesus vem nos ensinar. E esse vai ser o grande tema que nós vamos aprofundar durante o carnaval, onde vamos refletir: tudo nos é permitido, mas nem tudo não nos convém. Perceber aquilo que Jesus nos ensinou: não existe nenhum pecado, por pior que seja, que possa tirar de nós essa graça, de que nós somos de Deus. Mas eu preciso tomar posse disso, eu preciso acreditar nesse valor que eu tenho, que Deus já me deu. Mas eu não acredito nisso, quem vai acreditar? Por que será que Jesus resumiu toda a lei num único mandamento? Qual foi? João 13, 34, 35. Nisto saberá o mundo que vocês são meus, se vos amardes uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é a lei? Então qual é o primeiro e mais importante amor? Não é a Deus, não é o próximo. Jesus colocou um referencial, qual foi? A si mesmo. E para não ter o perigo de quem não se amar, não precisar amar a Deus e ao próximo, Jesus substituiu o finalzinho dessa lei do Antigo Testamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos tenho amado. E ele começa o capítulo 13 de São João dizendo: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os ao extremo, o fim está lá. Para nós cristãos o amor tem nome. Para nós cristãos o amor tem aquela representação gráfica: Deus é mais até na cruz. Isso é amor. Então, se Jesus substituiu, mesmo se você não se ama, mesmo se você está lá no fundo do poço, Deus me ama em Jesus Cristo com um amor que ninguém e nada no mundo pode tirar. Mas nós precisamos saber isso por convicção, por experiência. Pode ser que ninguém tenha amado você, pode ser que você nunca experimentou outro amor, porque você está impedindo Deus de amar você, você está colocando uma casca. O primeiro amor, o básico do amor é o amor a si mesmo. Mas não porque eu tenho alguma coisa, não porque eu faça alguma coisa, eu preciso me amar em primeiro lugar, porque Deus me fez, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Porque não me amar é não amar a Deus, não me amar é não amar o outro, é impedir o outro de experimentar o amor. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, chamado a participar da natureza divina, ele vai exercer essa vocação e eleição pela capacidade de amar. Mas esse amor tem que ser em primeiro lugar a mim. Nós somos de Deus, eu preciso repetir isso a todo instante. Quando eu estiver para cair num pecado, eu preciso dizer: mas eu sou de Deus, nós somos de Deus. Quando eu estiver para cair num vício, eu preciso repetir: mas nós somos de Deus. Casal de namorado, nós somos de Deus. Eu e minha família, nós somos de Deus. Eu e minha comunidade, nós somos de Deus. Gente, isso é o único sentido. O único sentido da nossa vida é chegar a essa certeza: eu pertenço a Deus, independente do que me aconteça ou deixe de acontecer.
mas como encardido, ele sabe que precisa trabalhar muito para nos destruir, e sabe que só vai conseguir nos destruir se a gente permitir que ele destrua em nós essa certeza de que nós somos de Deus, porque aí viraremos esse cachorro sem dono, viraremos algo sem valor. Então, primeira coisa que ele faz, tenta nos transformar em algo sem valor. Segunda coisa que ele nos faz, tenta nos transformar em lixo. Não é isso que ele faz? O que nós líamos ontem no capítulo 28 de Deuteronômio? No que o pecado nos transforma? Em bagaço, em lixo, que deixa o cheiro do pecado. Algumas pessoas que Deus põe na vida da gente, até pela experiência que a gente tem vivendo em comunidade com meninos e meninas, muitos dos quais vieram da rua, nos deixa isso muito claro. O encardido tenta transformar a pessoa num lixo. E essa é a maior vitória dele. É quando consegue convencer-nos de que nós não valemos nada, de que nós não prestamos. Porque o que a gente faz com o que não presta? A gente joga fora. E nós estamos nos jogando fora. Nós estamos nos jogando no lixo. Agora, ele está com o cadeirão do lixo pronto esperando. Ele quer nos convencer: eu não valho nada, eu sou um lixo. Ele quer convencer que o pecado tem mais poder em minha vida. E tanto isso é verdade que ele trabalha com a sua memória, com a sua inteligência, depois com a sua vontade, com a sua emoção, com os seus sentimentos, com a sua afetividade, com a sua sexualidade, com o seu físico. Ele vai nos envolvendo por completo, ele vai nos apodrecendo, ele vai nos sujando, ele vai nos amarrando. E nós vamos permitindo que isso aconteça. Por quê? Porque não vivendo esse amor, em primeiro lugar, com a gente mesmo, e depois não vivendo com os outros, sobre isso eu vou falar depois do intervalo. Não vivendo esse amor em primeiro lugar conosco mesmo, nós não temos capacidade de amar o outro. Então, eu que me tornei num lixo, agora eu vou transformar o outro num lixo também. E eu vou permitindo que ele me apodreça. Eu vou me convencendo de que eu sou fraco. É uma lavagem cerebral que se faz. Vai convencendo a pessoa: você não consegue, você não pode, a não ser que você consiga isso. No mundo só vale quem tem isso, quem tem aquilo. E eu vou acreditando. Porque qual é a pergunta que eu estou tentando responder? Quem sou eu? E por mais que você tentar responder quem sou eu, a sua resposta vai ser sempre negativa. Por quê? Porque para respondê-la nós vamos usar os argumentos que o mundo está nos ensinando. No que eu me refiro para responder quem sou eu? No cargo que eu tenho. Como é que você apresenta uma pessoa? Tenta apresentar alguém sem falar profissão, sem falar de qual família é filho. Você não consegue. Porque você consegue definir uma pessoa por aquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer. E você coloca um carimbo na pessoa. Então, eu aprendo a viver com máscara e vou mascarando as pessoas. Eu vou botando rótulo nas pessoas. E colocar um rótulo é a coisa mais fácil que tem. Pega um papel, passa uma cola e cola. Rotulou. Agora depois tira o rótulo. Sai inteiro? Sai os pedaços. Colocar rótulo nas pessoas. Porque eu coloquei rótulo em mim. Se eu tento responder quem sou eu estarei sempre atrás desses referenciais do que a pessoa faz ou deixa de fazer. E aí vem o que ela faz de positivo, então ela é boa. Se ela fez alguma coisa de negativo, ela é má. Fulano é ruim. Olha, cuidado com o fulano, porque o pai dele fez isso. Diga-me com quem andas, que eu vou dizer quem tu és. E nós trazemos o rótulo, nós trazemos o currículo vitae da pessoa pelo lado negativo, porque estamos fazendo isso conosco. Então, se eu quero descobrir se eu sou ou não sou de Deus, eu não posso cair nessa pergunta: quem sou eu? Essa é uma pergunta pobre. Qual deve ser a minha pergunta então? De quem sou eu? O primeiro passo para a cura interior é mudar a pergunta. Não quem sou eu,
Mas a pergunta é: de quem sou eu? E quando eu me convencer dessa resposta, que eu sou de Deus, de que nós somos de Deus, de que nós pertencemos a Deus, de que não tem nenhuma força, nem nesse nem no outro mundo, que poderá nos estragar, então nós fazemos a experiência do menino que saiu da casa dele e foi para o país distante. Qual foi a pergunta que fez ele voltar? Quem ele era? Não, quem ele era ele sabia. Pegou o dinheiro, chegou para o pai e falou: pai, me dá a minha. Quando é que a gente ganha herança? Quando o pai, olha o pecado desse menino. É como se ele dissesse para o pai: para mim o senhor está morto. Pegou e foi embora para um país distante. Agora eu vou ser feliz, agora eu vou ser livre, agora eu tenho dinheiro, eu tenho liberdade, agora eu vou festejar. País longe, distante. Sabe como é que a gente descobre quem a gente é? Quando a gente está longe, quando ninguém está olhando a gente. É ali que aparece quem nós somos. Porque infelizmente nós ficamos preocupados: o que será que estão olhando para mim? Tem gente olhando para mim, tem gente me vendo. Enquanto eu estou sendo filmado, eu estou preocupado. Depois não ligo. O menino foi embora. Longe ninguém vai. E aí ele tinha tudo: amizade, dinheiro, festa, tudo. Ele era feliz. Até quando? Tudo na vida acaba. Se é uma frase que você, e eu já falei isso aqui, se é uma frase que ajuda você a superar todo e qualquer problema, é: isso vai passar. Essa frase devia ser repetida muitas vezes. Aconteceu alguma coisa boa com você? Repita: isso vai passar. Aconteceu alguma coisa ruim? Vai passar. Tudo passa. Só Deus fica. Tudo passa. Ah, aquela pessoa maravilhosa, vai passar. Mas aquele amor que eu tenho pela pessoa, vai passar. Virá outro, talvez até mais forte. Talvez a experiência de amor que você vai ter com aquela pessoa vai ser até muito maior, mas aquela vai passar. Aquele momento é único. Por isso não adianta levar momento de hoje para depois. Viva agora. É imediatamente o evangelho de ontem. Então passou tudo. E aí ele chegou no fundo do poço. E aqui está outra experiência profundamente humana. Quem não passou ainda vai passar por essa experiência. Cada pessoa humana, mais dia ou menos dia, terá que cheirar o fundo do poço. Para ela descobrir quem ela é? Não. Para ela descobrir de quem ela é. E quando o menino estava lá no fundo do poço, cuidando de porco, porque não tinha mais nada para fazer, ele começou a pensar o quê? Na casa do meu pai. O menino saiu da primeira pergunta: quem sou eu? Eu sou um jovem, eu tenho direito a ter liberdade, eu tenho dinheiro, eu tenho festa, eu tenho amigo, eu tenho mulher. Ele saiu dessa. Ele passou dessa pergunta infantil e adolescente: quem sou eu? Tem gente que vai com os 80 anos de idade e ainda não saiu dessa pergunta: quem sou? Sabe quem eu sou? Repito: se você não sabe, eu não tenho obrigação de saber. Sabe quem eu sou? Eu sou um monte de bosta. Por mim mesmo, não sirvo para nada. Agora na mão de Deus. O menino levou tempo perguntando: quem sou eu? E ali no fundo do poço, ele chegou à grande graça. E essa é a graça que nós precisamos para dar o primeiro passo na nossa conquista de cura interior. De quem eu sou? E porque ele descobriu que ele tinha dono. Porque ele descobriu que ele tinha um referencial. Eu sou do meu pai. Opa, na casa do meu pai, até os empregados comem abundância. E de quem eu sou é maravilhoso, quem eu sou está péssimo, e eu estou aqui passando fome? Eu vou voltar. O que fez o menino voltar? A miséria? Ter perdido o dinheiro foi o que fez ele voltar? Não. O que fez ele voltar? A certeza
de ter podido responder a pergunta mais importante da sua vida: de quem eu sou? Tenta responder essa pergunta hoje. Se você está ainda, meu irmão, minha irmã, não sei a sua idade, não sei sua profissão, eu não sei nem os seus pecados, não sei suas qualidades, seus defeitos, isso é muito relativo. O que é qualidade para um pode ser defeito para outro. Todo herói é covarde. Ele é herói para quem venceu, mas para quem perdeu ele é um covarde. Ele é um herói para aquele que é vitorioso, mas para aquele que for derrotado ele é um covarde assassino. Isso depende do ponto de vista. Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Não é isso? Eu enxergo um lado, o outro enxerga o outro. O que vocês estão enxergando aqui levantado? Alguém aqui está vendo a minha mão? Ninguém está vendo a minha mão. Todos podem estar vendo uma parte da minha mão. Você está vendo o que tem aqui atrás? E como é que falou que é a minha mão que você viu? Você viu a frente da mão. E eu não estou vendo a frente. Podia ter um desenho aqui. A gente só vê um lado, mas a gente já supõe o resto. E pena que a gente supõe sempre errado. Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Eu enxergo de uma perspectiva, mas tem a outra. Por mais que eu tente responder, quem sou eu? A psicologia vem tentando responder isso faz muito tempo. Freud dizia que eu sou um produto de um determinismo genético. E ele dizia, me dê uma criança e eu vou fazer avaliação genética. E vou dizer se vai ser um médico, um padre ou um ladrão. Aí vieram os behavioristas da psicologia comportamental. O ser humano é fruto de um determinismo do meio em que ele vive. Me dê uma criança e eu a transformo num médico, num padre ou num ladrão. E quando as pessoas estão com dúvida, estão com problema, vamos fazer uma avaliação para descobrir quem você é. Tem gente que entra em crise, fica doido. A maior parte dos doidos dos hospícios, eles estão tentando responder essa pergunta: quem sou eu? Eu e eu mesmo, eu e meu eu. Onde está o meu eu? Meu eu está fora do eu. Onde ficou o meu eu? Não sei quem sou eu. O rapaz suicidou e deixou um bilhete. Ele não sabia quem ele era. Porque o pai dele casou-se com uma moça. O pai dele ficou viúvo. Essa moça era filha de uma viúva. E ele então se apaixonou na viúva, mãe da moça que era casada com o pai dele, e casou-se com ela. Aí já começou a dúvida: quem sou eu? Eu sou sogro do meu pai, mas sou genro da minha esposa, filho da minha avó. Aí eles tiveram um filho e o pai também teve um filho. O rapazinho era filho do pai dele, irmão dele, avô da mulher dele, sogro da tia dele, cunhado. Suicidou, não sei quem sou. Baralhou a cabeça dele, atrapalhou tudo. Quem sou eu? Quem é você? Você é o nome? O nome puseram em você. O seu nome é a coisa que você menos fala. Quem mais fala o seu nome são os outros. É igual a cara da gente. Quem mais vê a cara da gente é os outros. Ela é da gente, mas a gente mesmo que não vê. Eu vejo a minha cara 2, 3 vezes no dia quando eu olho no espelho. As minhas costas, por exemplo, para eu ver é só no espelho. Igual um dia eu fui cortar o cabelo lá em Curitiba. Aí cortei o cabelo. Quando terminei de cortar o cabelo, o rapaz pegou um espelho e pôs na minha nuca. Falei, pode deixar maior um pouco atrás. Ele falou, como? Falei, só pode deixar atrás um pouco maior. Ele falou, mas não tem jeito, está cortado, então por que está me mostrando? Eu não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Só se eu falar, olha, o cabelo ficou bom, a orelha pode ficar maior. Mas deixa de ser besta, porque o barbeiro corta o cabelo, a gente vem e põe espelho. Meu filho, se ficou mal cortado, eu vou falar que foi você. Eu não enxergo, dizer que eu vou enxergar minha nuca? Quem sou eu? Ah, você embaralha. Então se você está bem, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí vem o orgulho. E o encardido vai dando corda.
Eu sou isso, eu sou importante, eu sou isso, eu sou. Aí acontece uma coisa ruim. Percebe como você oscila? Tem hora que você está lá em cima, eu sou. Tem hora que você está lá embaixo, a causa é a mesma. Eu sou um fracassado. Quer ver a pessoa quando bebe? Aí ela começa, eu sou sofredor, nada sério, minha mulher não vale nada, nada. Problema. Eu oscilo, eu. Agora, se você chegar a essa graça de transformar essa pergunta, de quem sou eu? De quem eu sou? Então aconteça o que acontecer. Eu sou de um Deus que me ama. Eu sou de um Deus que morreu na cruz por mim. Se eu estiver lá no fundo do poço, lá no abismo, Deus me ama. Se eu estiver lá num pedestal, Deus me ama. Eu pertenço a Deus. Aconteça o que acontecer, eu sou de Deus. E a grande graça da cura é quando eu saio desse egoísmo e vou para o nós. Nossa família vai conseguir a vitória porque nós somos de Deus. Nossa comunidade vai conseguir a vitória porque nós somos. Qual é a grande diferença, gente? Enquanto as empresas humanas estão falindo, por que uma empresa como uma Canção Nova, por exemplo, por que ela não tem essa preocupação de falir? Porque sabe, nós somos de Deus. Essa obra é dele. E que graça de Deus, eu e você podemos participar de uma obra de Deus? É essa certeza que nós precisamos ter. Não existe nenhum problema, não existe nenhuma doença. O meu irmão que tem HIV, que o Nelsinho mostrava, e eu tenho filho com HIV, que hoje faz exame médico para os médicos tentar descobrir aonde está o vírus e não acha. Por quê? Porque chegou a essa certeza, nós somos de Deus, e essa é a única certeza que muda a nossa vida. Então mesmo se eu sou o pior pecador, mesmo se eu sou alguém ferido e machucado pelo pecado, mesmo se eu sou esse monte de coisa errada, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, de um Deus que me ama, de um Deus que quer transformar e acima de tudo, de um Deus que pode mudar a minha vida. O mundo precisa chegar a essa certeza com urgência. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa graça, essa primeira graça. Porque depois do intervalo nós vamos pedir uma segunda graça para Deus. Senhor, nós queremos pedir essa graça. Nós sabemos que essa é a graça que nos dá um ponto de partida para essa caminhada. Nós sabemos que essa graça pode transformar e restaurar nossa história. Hoje nós queremos pedir, Senhor, a graça de sairmos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, da preocupação com a nossa imagem. Hoje nós queremos sair, Senhor, desse egoísmo barato que nos leva a ficar pensando, tentando responder quem sou eu, para chegar à graça de experimentar, nós somos de Deus. Que o Teu Espírito Santo, que infunde em mim essa natureza divina, me leva-me a experimentar essa certeza de que eu sou de Deus, de que me aconteça coisas boas ou me aconteçam coisas ruins, eu pertenço a Deus. Eu tenho uma marca, a marca que eu recebi no dia do meu batismo, uma marca que nada nem ninguém pode tirar, uma marca de pertença. Eu tenho um anel, não só colocado no meu dedo, um anel colocado no meu coração, de que eu pertenço a Deus, de que eu sou de Deus, de que a minha família pertence a Deus, que a minha comunidade pertence a Deus, que a minha história pertence a Deus, que esse mundo pertence a Deus, que a natureza pertence a Deus, e que por mais que o egoísmo, o comodismo, o maligno, o encardido tente e consiga até sujar essa imagem,
ele jamais poderá aniquilá-la, porque aquele que está em nós é muito, muito maior do que aquele que está no mundo, porque nele nós somos mais do que vencedores, porque nós lhe pertencemos, porque nós somos de Deus, somos o povo da sua pertença, somos o povo escolhido, a raça eleita, a nação santa, o povo que ele escolheu, no sangue do seu filho elegeu, o povo devotado para receber a sua herança. Nós somos de Deus. Hoje, Senhor, nós pedimos essa graça, a graça de saber por experiência que eu sou de Deus. Eu peço que o Espírito Santo, Senhor, venha em socorro à minha fraqueza, especialmente das vezes que fico pensando, preocupado e angustiado, tentando responder quem eu sou. Quantas e quantas vezes eu perdi tempo, Senhor, pensando quem eu sou, ou reclamando porque as coisas não acontecem bem em minha vida, ou reclamando porque muitas coisas não aconteceram como eu desejava. Muitas e muitas vezes, Senhor, preocupado com quem eu sou, eu vivi porta fora, eu vivi na máscara. E minha maior tristeza aconteceu quando caíram minhas máscaras. Eu vivo sempre na angústia e no medo de que descubram quem eu sou. Eu vivo sempre tentando esconder quem eu sou. Eu vivo sempre tentando esconder minha fraqueza. Eu vivo sempre tentando esconder meu vício. Eu vivo sempre tentando esconder meu defeito. Eu vivo sempre tentando esconder meu pecado. E é por isso que eu sou infeliz. E é por isso que eu sou magoado, é por isso que eu sou triste, é por isso que eu sou tantas vezes derrotado. Tantas e tantas vezes, tentando defender quem eu sou, eu acabo me perdendo, me estragando. Por isso hoje eu queria pedir, Senhor, essa graça. A graça de experienciar, de saber por experiência que eu sou de Deus, que há em mim a semente desse Deus, que dentro de mim foi plantado, foi semeada essa fonte de Deus, essa fonte de amor, que jorra e que quer jorrar em mim, através de mim para o mundo, e que eu posso vencer. É por isso que eu posso perdoar quem me feriu, quem me magoou. É por isso que eu posso superar as dificuldades, porque existe dentro de mim essa fonte de vida. E essa fonte de vida, ela independe do que eu faça ou deixe de fazer. Ela independe das coisas exteriores. Ela jorra dia e noite. Ela vem de Deus. Dentro de mim há uma fonte, ficando em pé, uma fonte de amor, uma ponte dentro de mim.